Você trabalha, se esforça, se doa, dorme pouco, sonha alto e mesmo assim parece que nunca é suficiente. O mês termina antes do dinheiro, a energia acaba antes do resultado e o coração vive cheio de perguntas que ninguém responde. Por que eu estou lutando tanto e ainda continuo no mesmo lugar? Será que Deus me esqueceu? Será que isso é castigo, provação ou só falta de sorte? Mas e se eu te dissesse que trabalhar muito não é garantia de prosperidade? E mais, que existem pessoas que estão construindo a própria pobreza com esforço sincero, mas sem sabedoria? Sim, a Bíblia fala sobre isso, sobre gente que planta demais e não colhe, sobre quem corre, mas fora da pista, sobre quem se mata por algo que Deus nunca pediu, sobre quem se cansa por metas que o céu nunca abençoou. E talvez esse seja o seu caso. Você não é preguiçoso, você não é acomodado, mas está exausto e pobre, pobre de paz, pobre de tempo, pobre de vida e às vezes até pobre de recursos. Por quê? Porque o problema não é a quantidade de esforço, é a direção do esforço. Você pode dar tudo de si e colher quase nada se estiver cavando no terreno errado. Você pode se matar num campus que não é seu. E hoje, Deus te trouxe até aqui para abrir os seus olhos, não para te acusar, mas para te libertar. Você vai entender por que há tanto esforço e tão pouco retorno, o que a palavra de Deus realmente ensina sobre trabalho, descanso e propósito, e o que você precisa ajustar hoje para sair do ciclo de cansaço e frustração. Fica comigo até o final, porque além da revelação bíblica, você vai receber uma oração que pode romper com maldições invisíveis e iniciar uma nova estação na sua vida. Chega de trabalhar muito e colher pouco. Chegou o tempo de trabalhar certo e colher com abundância. A Bíblia nunca condenou o trabalho, pelo contrário, ela honra o trabalhador fiel, disciplinado, diligente. Mas há uma diferença enorme entre trabalhar com propósito e trabalhar em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127:1. Essa é uma das frases mais ignoradas por quem vive correndo, mas ela carrega uma verdade poderosa. Trabalho sem alinhamento com Deus é esforço perdido. Você pode construir, pode fazer tudo certo, pode ser produtivo, disciplinado, esforçado, mas se não for o Senhor a edificar, é vaidade, é desperdício, é peso. E é exatamente isso que tem acontecido com muita gente. Com cristãos sinceros orando por provisão, mas que continuam presos no ciclo da frustração, porque ainda não entenderam que a bênção está no propósito, não apenas na produtividade. Você pode ter produtividade e continuar pobre, pobre de frutos, pobre de direção, pobre de colheita. Sabe por quê? Porque a prosperidade que vem de Deus não nasce só do esforço, ela nasce da obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1:19. Deus está dizendo, não é sobre correr mais, é sobre me ouvir. Tem gente acelerando quando Deus mandou parar. Tem gente plantando em terra que Deus já secou. Tem gente se doando para sistemas que não têm bênção nenhuma sobre eles. E essa é uma verdade que dói, mas liberta. Nem todo cansaço é fruto de esforço nobre. Alguns são fruto de desobediência silenciosa. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que trabalharam demais, mas trabalharam errado. Gente que se esforçou, mas no lugar errado, do jeito errado, na hora errada. E o resultado não foi vitória, foi peso, foi perda, foi atraso. Vamos lembrar de alguns? Caim, ele ofereceu um sacrifício. Ele trabalhou a terra, ele colheu frutos, mas Deus não recebeu. Por quê? Porque Caim fez do seu jeito, sem obediência, sem revelação, sem coração alinhado. E quando o esforço é carnal, Deus não se impressiona. Caim trabalhou duro, mas fora do propósito. Resultado, frustração, comparação, ira e morte. Outro exemplo, Marta. Sim, a irmã de Maria. Enquanto Jesus estava na casa dela, ensinando, revelando o reino, Marta estava fazendo o quê? Trabalhando, correndo para lá e para cá, preparando coisas, cuidando dos detalhes, mas ao mesmo tempo perdendo a presença. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, porém uma só
é necessária. Lucas 10:41. Marta representa os que fazem muito, mas discernem pouco. Ela não estava em pecado, mas estava fora do foco. E Jesus não chamou isso de virtude, chamou de distração. Agora pensa, quantas Martas existem hoje? Gente cheia de agenda e vazia de propósito. Gente que serve, mas esquece de sentar aos pés do Mestre. Gente que está na casa de Jesus, mas com a alma longe dele. E por último, olhe para o povo de Israel no deserto. Eles andaram por 40 anos, andaram muito, mas não saíram do lugar. Não foi falta de esforço, foi falta de direção, falta de fé, falta de obediência. Você pode andar uma vida inteira em círculos, se estiver insistindo num caminho que Deus não aprova. E você? Será que está vivendo como Caim, oferecendo o que Deus não pediu? Como Marta, ocupando-se com muito, mas perdendo o essencial? Ou como Israel, caminhando, cansando, mas sem sair do deserto? É hora de avaliar, porque Deus não abençoa movimento, Deus abençoa alinhamento. Se o problema não é o trabalho, mas o tipo de trabalho que você está fazendo, então a pergunta certa não é quanto eu estou me esforçando, mas onde está o meu coração? O que Deus me pediu para fazer? O que estou construindo tem a bênção dele. A Bíblia revela que há uma forma de viver, onde o trabalho gera colheita, onde o esforço é guiado pela sabedoria, onde o suor não é vaidade, mas semente. Esse é o caminho da obediência produtiva. Vamos ver um exemplo? José, no Egito. Ele trabalhou muito na casa de Potifar, depois na prisão e mais tarde no palácio. Mas o que a Bíblia diz? E o Senhor era com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis 39:3. José não era próspero porque trabalhava muito. Ele era próspero porque trabalhava no lugar certo, com a postura certa e debaixo da bênção certa. Tudo que ele tocava dava certo. Por quê? Porque havia um alinhamento espiritual entre esforço e destino. Agora preste atenção. José também passou por injustiças. Teve fases difíceis, mas nunca trabalhou em vão. Mesmo preso, ele prosperava. Mesmo sendo servo, ele era elevado, porque ele era guiado por propósito. E é isso que Deus quer te ensinar hoje. Não adianta correr, não adianta se matar. Se você não estiver no lugar certo, com o coração certo, fazendo o que Deus pediu. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3:8. A Bíblia não diz que Deus abençoa todo o trabalho. Ela diz que Ele recompensa o trabalho que é feito segundo a vontade dEle. Então pare de medir sua espiritualidade pela sua exaustão. Pare de achar que ser produtivo é ser aprovado. Tem gente cansada e fora da direção. Tem gente simples, mas cheia de frutos. O que faz a diferença não é o volume, é a presença de Deus sobre o que você está fazendo. Como saber se você está trabalhando dentro do propósito ou apenas se desgastando? Como discernir se o seu esforço é semente ou desperdício? Existem sinais, e se você for sincero com você mesmo, vai reconhecê-los. Sinais de que você está se esforçando fora do propósito. Você trabalha muito, mas nunca vê resultado duradouro. Tudo que você conquista parece escapar pelas mãos. Você está sempre cansado, esgotado, mas não satisfeito. O corpo dói, mas o coração também. Você vive ansioso porque nada do que faz te traz paz. Mesmo quando tudo parece funcionar, a alma continua inquieta. Você não tem tempo para o que é eterno. A correria te afastou da oração, da comunhão, da presença. Você diz não tenho tempo, mas o que consome seu tempo te afasta de Deus. Você sente que está ocupado, mas vazio. Sua agenda está cheia, mas sua vida está rasa. Se você se identificou com esses sinais, respira. Não é o fim, é um alerta. E todo alerta de Deus é também um convite à correção, porque o propósito de Deus não é te cansar, é te frutificar, te prosperar, te usar com paz, com sentido, com equilíbrio. Agora vamos para a parte prática. Como alinhar o trabalho com o propósito? 1. Pergunte a Deus onde Ele quer te ver plantado. Não é onde paga mais,
É onde Ele vai te sustentar com favor. 2. Busque sabedoria antes de produtividade. Não adianta fazer mais. Faça certo, faça com Ele. 3. Honre o descanso como parte da obediência. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Por que você acha que pode viver sem parar? 4. Avalie os frutos espirituais do seu esforço. O seu trabalho te aproxima de Deus ou te afasta. 5. Esteja disposto a podar. Nem tudo que dá trabalho vale a pena. Algumas coisas precisam ser deixadas para que outras floresçam. E lembre-se, não é tarde para realinhar sua vida com o céu. Deus não quer te ver exausto. Ele quer te ver frutificando com sentido, com direção e com paz. Jesus conhecia a natureza humana. Sabia que o homem teria tendência a viver em busca de resultado, de reconhecimento, de mais trabalho, mais produtividade, mais controle. Mas sabe o que ele disse? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa frase não é só um consolo, é uma denúncia. Jesus está dizendo: vocês estão cansados porque estão carregando pesos que eu nunca mandei. Muitos estão exaustos, não porque a vida é difícil, mas porque estão tentando controlar o que deveriam confiar. Estão tentando sustentar o que Deus nunca pediu para construir. Aí vem o convite mais libertador. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Jesus está oferecendo uma troca. Tira o seu peso e assume o dele, porque o que vem dele não oprime, direciona, não te esmaga, te posiciona, não te cobra, te ensina. E o mais bonito, meu jugo é suave e meu fardo é leve. V30. Você já parou para pensar que talvez você esteja cansado, não porque trabalha demais, mas porque trabalha sozinho, fora do ritmo da graça, fora da agenda do céu? O jugo de Jesus é leve, mas só é leve para quem anda lado a lado com Ele. Ele não prometeu ausência de esforço, mas prometeu descanso na alma, mesmo em dias de batalha. E Jesus nos ensina a olhar os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. O que o seu esforço está gerando? Mais paz ou mais correria? Mais presença de Deus ou mais ausência de si mesmo? Fruto bom não é volume, é consistência, é vida equilibrada, é propósito que se sustenta, é esforço que vira colheita. Agora é a hora de parar e olhar para dentro, fechar os olhos, não para fugir, mas para enxergar com mais clareza, porque talvez você tenha vivido anos achando que cansaço era parte do chamado, que exaustão era sinal de esforço, que trabalhar até cair era virtude, mas agora o Espírito Santo está te mostrando. Trabalhar muito não significa estar no caminho certo. O que te esgota, talvez te afaste do propósito. O que não frutifica, talvez nunca tenha sido uma semente de Deus. E talvez você diga: mas eu não sei fazer diferente. Já investi tanto tempo nisso. Se eu parar agora, perco tudo. Mas e se eu te dissesse que você está perdendo muito mais continuando no caminho errado do que teria perdido ao corrigir a rota? Você não precisa parar de sonhar. Você precisa redirecionar o esforço, ajustar o foco, trocar o fardo, renovar a mente. Porque o que Deus tem para você não exige sacrifício sem sentido, exige alinhamento, submissão, direção. Hoje, o convite é claro: saia do automático. Pare de correr por correr. Entregue seus planos. Peça direção. Caminhe com leveza. O Pai não quer te ver afogado em agendas, exausto de correria, vazio de presença. Ele quer te ver leve, frutificando, cumprindo o propósito com alegria, não com peso. Você pode continuar vivendo como está, ou pode dar esse passo de fé e dizer: Senhor, eu quero trabalhar com propósito. Quero frutificar sem me perder. Quero andar no ritmo do céu, não do mundo. Se essa é sua oração, respira fundo, porque agora vamos orar juntos. E essa oração não é o fim do vídeo, é o começo de uma nova estação na sua vida. Se puder, feche os olhos agora, desliga as distrações, silencia a alma. Essa é uma oração para reposicionar o seu espírito. Não ore com pressa, não ore apenas com os lábios, ore com o coração.
com verdade. Oração. Pai, hoje eu chego diante de ti cansado, mas disposto. Cansado de tentar tanto, fazer tanto, correr tanto e colher tão pouco. Cansado de viver sem direção. Cansado de carregar pesos que o Senhor nunca me pediu. Cansado de trabalhar em campos que não são meus, mas disposto a ouvir, a parar, a voltar para o teu ritmo, para o teu fardo leve, para o teu jugo suave. Senhor, eu reconheço que muitas vezes confundi produtividade com propósito. Achei que quanto mais eu fizesse, mais o Senhor se agradaria. Mas agora entendo, o Senhor se agrada de obediência, não de ativismo. Perdoa, Pai, por correr sem consultar, por planejar sem orar, por me jogar em batalhas que o Senhor nunca me mandou lutar. Hoje eu entrego meus caminhos, meus projetos, minhas forças e te peço, me ensina a trabalhar com sabedoria, a plantar onde o Senhor mandar, a esperar o tempo certo da colheita, a valorizar o descanso que vem da obediência. Me ensina a dizer sim só quando o Senhor disser vai. Me ensina a dizer não, mesmo quando todos disserem sim. Eu não quero mais correr por fora. Quero andar no centro da tua vontade. Mesmo que pareça menos, se for contigo, será mais do que suficiente. Hoje eu troco o peso da pressa pela leveza da tua direção. Troco o esforço cego pela fé inteligente. Troco a ansiedade por confiança. Troco o ativismo pela presença. E eu declaro: daqui para frente eu trabalho com propósito. Eu descanso sem culpa. Eu produzo sem me perder. Eu ando contigo, no teu tempo, na tua vontade, no teu caminho. Em nome de Jesus. Amém.